pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos de questões do Enem, temos aqui mais uma questão que ela nos diz o seguinte. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F, que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio da órbita, ou seja, F igual a km dividido por raio ao quadrado. No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio de sua órbita em torno da Terra. Então, está aqui o gráfico ali. Então, aqui na horizontal, ele está indicando a massa que o satélite tem. Então, por exemplo, observando aqui, eu vejo que o satélite B tem uma massa maior que o satélite A. E o C tem a mesma massa que o satélite A também aqui, ó. Então, no mesmo ponto. Na vertical aqui, ó, o raio. Então, o que eu vejo? Os satélites A e B apresentam o mesmo raio, ou seja, estão à mesma distância da Terra. Já o satélite C, tem um raio maior aqui, ó, tá? Bom, continuando então ali, ó. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Primeiro, vamos voltar nessa relação que ele nos diz aqui, ó. Que força, ó, fazendo aqui no ladinho aqui, ó. Então, o que eu tenho? Que força é igual a km sobre raio ao quadrado. Isso aqui, ó, se eu representar lá na forma de divisão, isso aqui é a mesma coisa aqui. Km dividido por raio ao quadrado igual a F. Esse dividido por esse dá esse aqui. Bom, com isso, então, ó, eu já consigo analisar a primeira relação aqui, ó, dos satélites A e C. Então, o que eu vejo aqui, ó? O que tem em comum, os satélites A e C? Como eles estão aqui, ó, na vertical, aqui, ó, alinhados, esse ponto aqui que representa a massa, quer dizer, a massa é igual para os dois. Então, esse valor km, que está aqui, ó, ele é um valor fixo para esses dois aqui. O que vai estar mudando? O raio, ó, olhando aqui, ó, o raio desse é maior do que esse. Bom, então quer dizer, o valor desse raio ao quadrado vai ser maior do que esse valor do raio ao quadrado. Então, o que a gente conclui disso aqui? Que a força aqui vai ser menor do que aqui. Como que eu chego nessa conclusão? Ó? Vamos a um exemplo bem simples aqui. Ó. Se eu pego uma divisão, 100 dividido por 10. Bom, 100 dividido por 10, vai dar 10, não sobra nada. Então, como se esse 10, ó, fazendo uma comparação a grosso modo, como se esse 10 fosse o valor do raio ao quadrado aqui em A. Aí, ó, olha o que acontece se eu aumento esse valor aqui, ó. Por exemplo, 100 dividido por 50. Vai dar 2, não sobra nada. Como se esse 50 aqui, ó, fosse o valor do raio ao quadrado aqui em C. Então, veja, ó, o km, como eles têm a mesma massa aqui, ó, observando, ó, tem a mesma massa, esse km, ele é igual para os dois, que seria, por exemplo, esse valor 100 aqui. Então, quer dizer, se o valor do raio ao quadrado aumenta, que é o que aconteceu aqui, ó, a força diminui. Então, quanto menor o valor do raio, maior o valor da força. Então, o que eu já concluo? Que a força em C é menor que a força em A. Tá ali, Agora, olha lá. Observando agora, comparando os valores dos satélites A e B, as forças de A e B.
que está acontecendo agora aqui, ó? Agora o que está mantendo fixo, né, é o valor do raio. Então, ou seja, o número que vai aqui na chave, ele mantém o mesmo. O que vai estar alterando aqui agora? O valor da massa, né? Ó. Então, ó, fazendo uma comparação de novo aqui, ó, bem simples, como eu estava falando, imagina que eu estou fazendo de novo a divisão, né? Ó. Então, tá aqui, vou fazer uma divisão aqui do lado, ó. Então, imagina que eu vou fazer o seguinte, ó. 200 dividido por 100, por exemplo. 200 dividido por 100 vai dar 2, não sobra nada. Agora, então, ó, esse 100 aqui representaria o valor do meu raio ao quadrado, né, que é comum para os dois ali. Agora, olha o que acontece se eu aumento o valor aqui, ó, o que eu quero dividir. Ó. Se eu coloco, por exemplo, para 300 e mantenho esse valor aqui, 100, fazendo referência ao meu raio ao quadrado ali, ó. 300 dividido por 100 vai dar 3, não sobra nada. Então, veja, ó, comparando aqui, se eu aumento o valor da minha massa, ou seja, se eu aumento o valor aqui na frente, ó, né, o resultado ele aumenta também, mantendo esse aqui fixo. O que seria esse valor fixo aqui, como eu disse? O valor do meu raio, porque ó, eles estão alinhados aqui. Então eu vejo que a força no satélite B vai ser maior que a força no satélite A. Então eu tenho que a força, né, do satélite A é menor que a força no satélite B. Bom, pegando esses dois pares aqui, ó, de informações, eu posso escrever tudo de uma vez só, que a força do satélite C é menor que a força do satélite A, mas o satélite A, a força dele é menor que B. Então, que é menor que a força em B. Olhando as alternativas, então, ó, a alternativa correta é a letra E, né? Força de C menor que a força de A, que é menor que a força de B. Tudo bem, pessoal? Se você gostou aí do nosso vídeo, deixa aquele joinha e se não é inscrito, inscreva-se também no canal. Tudo bem, pessoal?